Hoje nós vamos analisar uma palavra, uma mensagem muito intensa que Yeshua, Jesus, ele deixou muito bem claro que a omissão disso leva as pessoas à condenação, as almas à condenação. E você vai entender o porquê que é importante analisar o que Yeshua, Jesus, ele falou. Muito importante. E como isso impacta hoje. Principalmente com a análise acerca de quê? Do amor esfriar nos últimos dias. Então, abra comigo o livro de Matai, que é Mateus, Matatiahu em hebraico, tá? Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17. Então diz assim a palavra de Deus: o Messias veio para dar plenitude à Torá. Então veja a palavra, já do tema desse texto: plenitude, aperfeiçoamento. Então ele diz: não penses que vim afrouxar a Torá ou os profetas. Não vim afrouxar, mas completarei. Pois verdadeiramente eu lhes digo que até que passem os céus e a terra, nenhum jud ou uma linha passará da Torá até que tudo aconteça. Portanto, todo aquele que afrouxar um desses mandamentos, ou menor os mitzvot, e assim ensinar os filhos dos homens, será chamado pequeno no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar esta Torá será chamado grande no reino dos céus. Porque eu lhes digo que se sua justiça não exceder em muitos a dos sofrim e a dos perushim, não entrarão no reino dos céus. Então, o que diz aqui? Os detalhes acerca de não vim afrouxar, mas completarei. Então, de acordo com a lacuna dessa palavra afrouxar, o que nós encontramos? Soltar, não vim romper, não vim repudiar. Por outro lado do texto hebraico, de Dutlet usa o radical betel, que significa revogar, anular, cancelar. Da parte hebraica, betel é porque é um verbo, tá? Quebrar, betel. Vem de betel. Então vamos usar rapidamente, de forma simples e rápida. Vou ser bastante claro. Eu sempre gostei muito na época passada, de desenho arquitetônico, tá? E eu era mais da parte o quê? Técnica, né? Técnica. E você vê que as pessoas, em geral, elas têm problema de quê? Por exemplo, analisando em certos países, elas querem passar pela etapa arquitetônica, né? O construtor, um construtor simples, por exemplo, você vê no Brasil, ele quer construir casas. De fato, a gente constata que sempre existe uma frase, né, dos nossos avós, né, que a gente diz: nosso avô construiu com uma casa simples, uma estrutura simples, e até hoje está de pé a casa. Certo, concordo. Mas não é isso que eu quero dizer. O problema é o seguinte, que se a gente compara uma casa estrutural e bem feita com o seu fundamento bem feito, é um outro nível, um outro patamar. Nós vivemos em uma geração que, se você olhar bem, não somente essa, eu falo nesse termo de construção, que as pessoas têm mania de atropelar, né, dizer que não precisa de engenheiro, etc. Então, essa mania, essa coisa que desenvolveu no homem de querer saber tudo e o que faz, e gastar todo o seu tempo naquilo, sem verificar os fundamentos, termina sendo no final o quê? Uma soberba, uma arrogância. E isso, no fim dos dias, tem matado as pessoas por dentro. Por quê? Porque o que você pratica em uma área, você tende a expandir isso para outras áreas da sua vida. Por que você vê que Yeshua ele fala que ele que ensinar os menores mandamentos será chamado maior no reino dos céus? Por que isso acontece?
Você vê que na cultura de Israel é ensinado o que? A lei alimentar. Né? Uma lei alimentar para pessoas que nascem longe de Israel, são doutrinadas fora da cultura de Israel. Elas muitas vezes, na maioria das vezes, em geral, elas repudiam essas coisas. Quando fala principalmente em porco, você vê o quê? Que as pessoas dizem que comem, que fazem questão de jogar na sua cara, tá? Que não faz mal. De fato, analisar algumas coisas de pessoas que comeram porco, né? Viveram centenas de anos, você vê muitos senhores que viveram muito tempo de vida, né? Mas você vê que nesse pequeno detalhe, quando a gente compara a cultura da Torá, do povo de Deus, com as pessoas que dizem servir Jesus, mas por essa maneira, né? Por exemplo, muitas vezes você vê de cristão ou católico, que seja, você vê que as pessoas têm mania de, como se fosse um certo orgulho, de jogar na sua cara, né? De dizer que come mesmo carne de porco e que não tem problema. Ok, mas você vê o quê? Que ela não segue, então, uma lei alimentar, né? A lei de acordo ou busca se esforçar para entender essas questões da Torá de Deus. Por que Israel ensina aos seus geração acerca das leis alimentares, para eles comerem esses alimentos e não outros, e ter essa percepção de dividir coisas pequenas que estão ali na sua mesa do dia a dia e saber o que pode fazer mal e o que não pode fazer mal para o seu corpo. E sem essa de dizer que Jesus, usar a frase de Jesus, que Jesus ele fala lá que é o que sai, né? É o que sai, não o que entra, que faz mal. Então veja que até isso, quando você vê Jesus falar, Yeshua falar, e você vê aqui, o que é que ele disse? Ele veio tornar pleno a Torá, ele não veio afrouxar, ele não veio facilitar. Então, a partir dessa tese aqui de Jesus, de Yeshua, você vê que ele não veio facilitar. Você lembra o que ele disse sobre o adultério? Aquele que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já adulterou. Então, ele está fazendo isso fácil ou ele está afrouxando uma situação? Ele está tornando difícil, mais plena, ou ele está se tornando mais frouxa? Então, a partir disso, você consegue o quê? Conhecer o caráter de Yeshua. Se ele estava facilitando ou ele estava o quê? Tornando plena o ensino da Torá. Você entendeu? Então, toma esse cuidado, porque o que vai levar muitos à perdição é o que? O orgulho, a soberba é um pecado, né? Já cometido muitos nesses tempos de fim. Soberba, né? Soberba, nariz empinado. Porque uma base, uma casa estruturalmente bem feita, ela precisa de uma base. Você vê que ela dura muitos anos, concordo. Mas você vê que quando chega uma hora de um terremoto, uma situação da natureza, ela desaba, ela vai embora. Por quê? Porque não estava firmada na estrutura certa, tecnicamente falando. Então, por que você vê que Yeshua trabalhava com carpintaria? Quem trabalha com carpintaria, é um bom carpinteiro, é dessa área, conhece bem os feitos de um bom fundamento de casa. Pode ter passado, mas continua a mesma ideia, a mesma tese. Você vê que as pessoas tiveram a mania de crescer e nunca buscar por Israel, que é de onde Yeshua vem, como judeu, como o filho de Israel. As pessoas entendem muito um Messias o que? Genérico, sem o que? Sem identidade. E elas têm medo, parece que elas têm medo de descobrir a verdade, de entender que elas estão no caminho errado, ou no mundo religioso. Tá? Isso é muito perigoso. Então, toma cuidado, porque quanto mais próximo do Deus de Israel, mais pleno você torna em dons e etc. Claro que vai ter nas suas nações diante do Deus de Israel, tá? Porque Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. E quando você fala em terremoto, atingir uma casa e ela rachar rapidamente, é o que vai acontecer nesses últimos tempos. Principalmente até o tempo da tribulação. Esse terremoto que Deus vai permitir na terra vai derrubar muitos, né? Ele vai pegar o que? Muitos desprevenidos, mostrando ele o que? Que eles estavam vivendo em um mundo que? De religiosidade. Eram religiosos.
Então preste atenção, para você entender a situação, o nível da situação que a gente está. Ok? Deus havia me colocado há um tempo atrás dentro do parlamento lá de Israel. Para você ter uma ideia, uma noção do que está acontecendo. Ele me levou lá para dentro do parlamento de Israel. Ele me fez ouvir muito claramente e entender o sistema político ali de Israel, anunciando que terras para um Messias. Para um Messias. Nessa geração de vocês. E você sabe quem é o verdadeiro Messias. E esse que estava sendo anunciado para o parlamento de Israel era o que? O anticristo. Tá? O filho da perdição. O homem do pecado. E você sabe o que isso significa? Essa geração de vocês não passa. Você entendeu a mensagem? E se você pega uma informação dessa e você brinca, acha que isso vai acontecer numa outra geração, você está o quê? Vendo de religiosidade, você quer ouvir apenas o que lhe apraz. Você sabe por quê? Porque quando chegar nesse tempo que acontecer isso, pessoas que não estavam firmadas na rocha vão ser o quê? Pega desprevenidas, e vai acontecer aquilo que a palavra de Deus diz, que as pessoas desmaiarão de terror pela perspectiva das coisas que vão o quê? De suceder sobre a terra. Um joelho se batendo no outro de medo. De medo. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas, as pessoas não quiseram ouvir aqueles que Deus lhe mandou anunciar essas coisas. Não quiseram ouvir. Quiseram que viver, seguir os seus caminhos. Até que quando chegar aquele dia e as pessoas verem literalmente isso acontecendo, as pessoas vão começar o quê? A desmaiar de terror, porque nunca tiveram experiências com Deus. Ela está firmada, porque uma pessoa que está firmada, ela não tem medo dessas coisas. Acredite em você, ela não tem medo. Mas ela dá glória a Deus no céu, porque o tempo tem se aproximado. Você entendeu? Então, tão certo como Deus me mostrou aqueles fatos que aconteceram da arma sônica na Sérvia, muito real, e Deus me fez sentir o que as pessoas relataram, os efeitos da arma sônica quando elas foram atingidas na Sérvia, naquele dia, que aconteceu, e até eu mesmo analisei e disse, ora, isso aqui não é aquilo lá que Deus havia me colocado dentro da visão, sobre o efeito daquela arma sônica que Deus me fez me sentir num determinado horário, turno da noite, e eu até coloquei detalhadamente tudo, e aconteceu. Assim como até antes mesmo do presidente assumir o poder aqui no Brasil, eu vi as pessoas festejando, vi as pessoas falando sobre o Lula, a vitória do Lula, e com poucos dias eu vi aquilo acontecendo na minha frente. Do mesmo jeito, Deus me fez ouvir e entender todos esses anúncios dentro do parlamento de Israel, que o Senhor me levou lá, me fez ouvir todas essas coisas. As pessoas vão, com uma perspectiva das coisas que eu devia, elas vão desmaiar de terror. Por quê? Porque não estavam preparadas para ouvir aquilo. Ou fecharam os ouvidos quando Deus anunciou um tempo antes de acontecer, para se preparar e elas entenderem mesmo que é essa geração de vocês. Tá? Então preste atenção sobre esse fator de se firmar na palavra de Deus, ter experiência com Deus. Tá bom?